professor e colegas. Meu nome é Larissa e faço parte do grupo 5, juntamente com as colegas Iana e Giovana. O nosso grupo falará sobre pessoas trans na escola. Mas antes, vou dar uma pequena introdução sobre o que vem a ser transgênero. A identidade de gênero está ligada ao modo como a pessoa se percebe, independente de seu sexo. Segundo a doutora em psicologia Jaqueline Gomes, sexo e gênero são conceitos diferentes, pois sexo é biológico e gênero é social. Ela diz que o gênero vai além do sexo. O que importa na definição do que é ser homem ou mulher não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente. Agora que conceituamos a diferença entre sexo e gênero, vamos dar início ao nosso tema e começaremos falando sobre o despreparo dos professores e gestores frente à diferença no ambiente escolar, a luta pelo direito ao nome social e o uso do banheiro. Antes de mais nada, faço saber que a negação por parte da família é peça fundamental da falta de acesso à educação, pois são eles os responsáveis por matricular suas crianças e adolescentes em instituições de ensino. E quando isso se torna realidade, elas se deparam agora com outro tormento. Elas ainda têm um longo caminho pela frente, a começar pelo despreparo dos professores e demais profissionais da educação para com a realidade vivenciada por essa população. Essa falta de preparo e conhecimento sobre o assunto traz uma sequência de acontecimentos prejudiciais para a população trans, em especial no âmbito escolar. O primeiro obstáculo é o desrespeito ao uso do nome social, que é aquele escolhido por pessoas trans de acordo com a sua identidade de gênero, onde elas passam a usá-lo no lugar do nome civil. Segundo a revista Gênero e Número, publicada em 17 de abril de 2018, em janeiro do mesmo ano, o Ministério da Educação autorizou que alunos transgêneros usem o nome social nos registros escolares em todas as unidades de ensino básico do país. A pesquisadora Krishna Correia, professora de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, analisou em sua pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina o uso do nome social em universidades públicas da região sul do Brasil. Integrante do Núcleo de Estudo em Gênero e Subjetividades, ela avalia que a regulamentação do uso do nome social no ambiente acadêmico é fundamental, por mais que haja medidas externas. Não é todo mundo que quer mudar o nome oficialmente, diz Correia à revista Gênero e Número. O nome social no ambiente acadêmico tem essa função das pessoas que estão transicionando e não querem mudar o nome. É um lugar de transição, onde você está um pouco mais livre para transitar com esse nome e a sua identidade, explicou a pesquisadora. Além do nome social, o próximo obstáculo é o uso do banheiro. Em 2015, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, criou a Resolução 12 de 2015, que estabelece parâmetros para garantir o acesso e a permanência de pessoas trans nas instituições de ensino. A resolução orienta que o uso do banheiro se dê conforme a identidade de gênero de cada aluna ou aluno, mas não tem sido acatada por escolas e universidades. Para Sayonara Nogueira, professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBTE, este é o principal problema para alunos transgêneros. Isso se dá por conta do despreparo dos professores, gestores e a comunidade acadêmica em geral. Se por um lado existem leis e resoluções, por outro lado há que se falar da cultura arraigada da sociedade. Os professores e gestores até tentam contornar a situação oferecendo banheiros exclusivos para os alunos trans, mas isso só faz com que a discriminação aumente dentro do ambiente escolar. E o uso do nome social ainda é mais complicado, pois os professores ficam constrangidos ou até mesmo por uma questão de falta de conhecimento, se negam a chamar tais pessoas pelo seu nome social. Os professores não foram preparados para tal situação.
tanto no seu âmbito familiar quanto em sua formação acadêmica, pois não existe uma matéria específica na faculdade sobre diversidade, apenas matérias optativas. Para finalizar esse tópico, deixo um trecho do artigo Desafios da Diversidade na Escola, de Neuza Maria Mendes Guzmão, que diz o seguinte: o que é ser diferente? Para Brandão, 1986, o diferente e a diferença são partes da descoberta de um sentimento que, armados pelo símbolo da cultura, nos diz que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou. A questão da identidade do eu, portanto, passa pelo mundo onde estou, pertenço e vivo. O que a alteridade diz é que o outro existe e está em nosso mundo, como nós estamos no dele. É esse encontro que nos desafia e exige nossa definição. O eu e o outro, enquanto nós, é parte de um contexto relacional marcado, antes de mais nada, por relações de hierarquia e poder. Como então fazer do outro um mesmo transitar pelo seu mundo e se ele no nosso, sem confronto, sem conflitos, sem fazer dele um igual para melhor submetê-lo? Como conviver com as diferenças e estabelecer relações solidárias e de equidade entre sujeitos diferentes? Estes são os desafios permanentes da educação e da escola. Agora, enquanto refletimos sobre esse ponto, passo a palavra para a colega Iana, que fala. Segundo o artigo A Transfobia e a Negação de Direitos Sociais, a luta de travestis e transexuais pelo acesso à educação, de João Felipe Sini e Tawane Caldeira, a identidade de gênero está ligada à maneira de se perceber, de estar e de testar os entendimentos de masculinidade e de feminilidade. Entretanto, tudo aquilo que foge à norma binária, homem ou mulher, é alvo de preconceito e discriminação. Travestis e transexuais encontram-se entre as principais vítimas do sistema opressor. Têm sua liberdade e direitos básicos negados neste ambiente familiar, impossibilitando assim o acesso à educação e a empregos formais, sendo assim obrigados a viver nas ruas com a possibilidade de ascensão social anuladas. Isto é, a negação por parte da família acaba por ser peça fundamental da falta de acesso à educação. Além disso, são vítimas de atos cruéis de preconceitos, discursos de ódio disseminados pelas comunidades religiosas e também sofrem com evasão escolar, por conta de fatores como a rejeição, piadas e comportamentos discriminatórios. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, tenho 2 filmes para indicar. O primeiro é Alice Júnior, de 2020, que está disponível nas plataformas Netflix e YouTube. O filme conta com a protagonista trans. Alice é uma adolescente trans cheia de carisma, que investe seu tempo trabalhando e fazendo vídeos para o YouTube. Um dia seu pai é transferido para o interior de Recife e eles precisam se mudar. Na nova escola, Alice enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais retrógrada do que ela estava acostumada. O desejo dela é dar o seu primeiro beijo, mas antes de tudo, quer o direito de ser quem ela é. Sinto muito pelo seu filho. Filha! O que o senhor e seu filho fazem ou deixam de fazer na sua casa não nos interessa. Veja, aqui mesmo na escola nós temos também uns 2 ou 3 meninos delicados como seu filho. Aí uma coisa que a Alice não é, delicada. O que eu quero dizer é que a diferença de valores não pode se sobressair às regras da escola. Justamente por isso que... O segundo filme é Meninos Não Choram, de 1999, que está disponível também no YouTube. Conta a história de Tina Brandon, que se tornou Brandon Tina e passou a reivindicar uma nova identidade masculina, numa cidade em Nebraska. Brandon inicialmente consegue criar uma imagem masculinizada. Entretanto, enquanto a identidade sexual de Brandon vem público, a revelação ativa uma espiral crescente de violência na cidade. As alternativas de atos educativos são diversas. Há suportes da legislação que fornece apoio para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em relação ao assunto e estratégias pedagógicas metodológicas. Atitudes essas que priorizam o direito à educação, o respeito e o reconhecimento da diversidade na escola. Também é importante promover debates para a superação da discriminação e do preconceito. Os professores devem garantir o ingresso e a permanência de todos no âmbito escolar, com respeito e aceitação. Também devem entender que a demonstração de preconceito deve ser eliminada de sua prática.
A política pública é um processo que tem por fim solucionar um problema público. São programas, ações e atividades envolvidas pelo Estado, que têm como finalidade assegurar determinados direitos para determinados grupos sociais, culturais, étnicos ou econômicos. Por isso, é necessário levantar a existência e a aplicação de políticas públicas que garantam direitos políticos e sociais de pessoas transexuais e travestis enquanto cidadãs. Um exemplo de algumas políticas públicas, a Constituição Federal de 1988, que assegura a todos os brasileiros e a brasileiras uma série de direitos e, dentre eles, a utilização do nome social, o fundamento da dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos sem qualquer discriminação, prevalecendo assim os direitos humanos e a paz e a igualdade. A segunda política pública, os princípios de Yogyakarta, de 2007, que explicita direitos da população e abrange o direito ao reconhecimento do nome conforme a autodeterminação de sua identidade de gênero. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 1996, artigo 2º, que fala que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º, cláusula 4ª, que fala que o respeito à liberdade e apreço à intolerância. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069, de 1990, o artigo 4 fala: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e comunitária. Bom, e o que pode ser feito para que haja políticas públicas que representam a voz das minorias? No caso aqui, das pessoas trans, né? Eu vou dar continuidade ao tema citando um trecho do livro O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente faz ter experiências distintas e outras perspectivas. Então, nesse sentido, eu, Giovana, que sou uma mulher cis, queria convidar uma pessoa para ter essa conversa com a gente e poder compartilhar as perspectivas, as vivências, as expectativas. Queria pedir para que se apresentasse para começar a bater o papo com a gente, por favor. Oi, Giovana. Oi, todo mundo que tá me escutando. Meu nome é Andressa, eu tenho 22 anos e eu sou uma pessoa transmasculina. E, além disso, eu sou educador. Eu sou estudante de pedagogia e, atualmente, eu trabalho em escola, né? Então, a gente pode começar pensando, assim, quando a gente fala em local de fala, em todas essas questões que foram apresentadas aí, de quantos educadores você conhece que são pessoas trans, né? De quantas pessoas, principalmente na educação infantil, você vê que é uma pessoa trans. Eu, particularmente na minha escola, sou a única pessoa. Então, quando a gente. E aí é importante a gente pensar sobre esses espaços, justamente porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Então, a gente se questiona, né? Quais são os espaços que não são permitidos estar? Quais são os espaços que a gente precisa brigar para estar neles? E a escola é um desses espaços que a gente precisa lutar diariamente para poder ficar nele. Porque não é incomum você escutar de professores, da comunidade escolar em geral, que a sala de aula não é um lugar de um professor trans, que não quer uma pessoa trans à frente de uma sala, não quer uma professora travesti com crianças, porque isso pode ser uma má influência, né? Então, quem é que pensa essas coisas? Quem é que pensa essas políticas que dificultam tanto a nossa entrada na escola? Não são pessoas trans, são pessoas cis, são uma visão muito cisnormativa do que é educação, do que é gênero, do que é relações sociais, né? Então, quando a gente pensa em política pública, é muito importante que a gente também ocupe esse espaço, né? Esse ano a gente teve 25 vereadores, deputados, candidatos eleitos, vereadores, né, desculpa, vereadores eleitos que são pessoas trans, para ocupar esses espaços. E não foi difícil achar comentários negativos sobre isso, né? Ao mesmo tempo que é uma grande conquista,
pensar que num ano de 2020, né, pós-Bolsonaro, nós temos uma Câmara de Vereadores tão progressista ocupada por pessoas trans, a gente se pergunta também por que não teve antes, né? Quais foram os impasses que só em 2020 isso aconteceu. São várias cidades que elegeram pela primeira vez um candidato trans. E principalmente no Rio de Janeiro, que a gente teve a primeira pessoa trans e negra, né? Então, assim, a gente vai pensando em várias coisas que não são atravessadas e que nos impedem de estar nesses espaços. E é por isso que é muito importante a gente repensar o local que a gente ocupa, né? Quando a Jamila fala sobre local de fala, não é que uma pessoa cis não pode falar sobre transexualidade ou que uma pessoa cis, um professor cis não vai fazer diferença na vida de um aluno trans, por exemplo. Mas é que ele tem que partir desse pressuposto mesmo de que ele é uma pessoa cis. Então, quais visões de mundo eu tenho, né? Quais visões de mundo eu sinto? Como que eu posso partir de um outro olhar? Como que eu posso permitir que esses olhares sejam vistos por toda a escola, por todo o ambiente que eu estou? Então, é isso mesmo, assim, acho que a gente, como professor, né, em geral, tem uma formação muito decadente em relação a gênero, em relação à sexualidade e principalmente em acolhimento, né? Não é fácil para crianças trans, não é fácil para jovens trans estarem na escola, justamente porque essa violência também vem dos professores, né? E a maioria dos professores também são cis. Então, que locais essas pessoas cis estão ocupando na sociedade, né? Que locais esses professores cis estão ocupando na sociedade? É de reprodução de uma norma? É de questionamento de uma norma ou de abertura de várias outras possibilidades para uma criança? Então, eu encontro o professor trans de educação infantil, eu me vejo muito nesse espaço de possibilidade, de conseguir colocar para as crianças, colocar para o espaço que eu tô, a possibilidade de existência, de estar naquele ambiente e ser saudável, da minha existência não ser negada, porque é isso, assim, ser uma pessoa trans desde nova, ser uma pessoa não conformista de gênero desde pequeno, quer dizer que você vai sofrer uma série de violências, né? Dentro da escola, dentro da família. Então a gente precisa estar preparado para isso. E é isso que eu falo assim, para pessoas cis, né? Para professores cis. Vocês precisam olhar para esse espaço, né? Esse espaço que eu ocupo enquanto pessoa cis. Eu preciso olhar para a cisgeneridade, não para a transgeneridade. E o que é isso? É você olhar para onde você tá, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Nossa, sim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que é muito, apesar de ser passinho de formiguinha, foi uma conquista muito grande, né? E inesperada, como você mesmo falou. Poxa, pós-eleição do Bolsonaro, o Brasil continua no ranking, em primeiro lugar no ranking de violência, né? Contra pessoas trans no mundo. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no ano de 2020, até outubro, foram assassinadas, né? 151 pessoas trans. E isso é 22% a mais que o mesmo período de 2019. Então, é contraditório, mas é impressionante, né? Foram 25 pessoas trans eleitas, né? Nas câmaras municipais e, inclusive, uma educadora, né? A Duda Salabé. Eu fico me perguntando, como educadora, como que se daria esse diálogo com outros educadores mais antigos, assim, vou me colocar melhor. Você também, como educador, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu queria saber e fico me perguntando como que a gente vai propor esse diálogo e ter essa mobilização quando a própria educação, a própria escola e a própria política ainda não dá esse espaço, como, por exemplo, a história da, do kit gay, né? Assim, porque eu acho que esperar que as pessoas trans se mobilizem e façam todo esse trabalho sozinha é muito injusto, né? Eu acho que você já falou muito sobre isso, né? De que a gente pode, sim, pessoas cis, somar nesse processo e andar junto, que respeitar o local de fala não é a gente se calar, mas eu digo mais no sentido de como, mesmo andando junto, a gente
consegue passar por cima, porque é um processo urgente, né? Então, como a gente consegue acelerar um processo tão que está sendo tão devagar, assim, porque, falando do Brasil, a gente se atualiza, mas a educação está bem para trás ainda, né? Educação bancária, educação industrial, enfim, está muito presente. Enfim, a minha pergunta é: você acha que tem alguma forma de acelerar, não acelerar só por si só, mas que esse seja um processo, porque é necessário, menos doloroso e mais eficaz na educação? Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, tá aí uma coisa que eu queria saber a resposta. Eu não tenho solução, assim, né? Não tenho. Mas eu acredito também, assim, que a gente constrói as coisas com pequenos passos, com pequenas conquistas, com pequenas atitudes. Então, para mim, o principal ponto que eu penso na minha vida, na minha atuação, enquanto educador principalmente, é quem eu quero acolher. E aí, eu não estou muito preocupado em conversar com pessoas que não querem me escutar, não estou preocupado em conversar com pessoas, com professores antigos que reforçam porque querem, reforçam porque querem normas de gênero, né? Não porque não sabem, ou porque não têm conhecimento, ou porque não têm acesso. Eu estou mais preocupado em focar nas minhas crianças, assim, nas crianças que eu vejo que estão passando por violências, nas crianças que aparentemente não correspondem ao estereótipo de gênero e estão sujeitas o tempo todo a violências, né? Então, eu acho que a gente consegue chegar lá quando a gente pensa na vítima e não no agressor, né? Não em quem está reproduzindo essa violência. E é isso, assim. Mas infelizmente a gente precisa chegar nessas pessoas, né? E conversar. Eu fico até sem fala, né? Sem saber o que responder. Porque é muito complicado estar em. Eu falo por experiência própria, né? Experiência de trabalho, assim, estar em um ambiente educacional em que você vê frequentemente reproduções de uma educação cisnormativa, em que você tem fila de menino e de menina, em que você tem cores de menino e de menina, em que você tem toda uma estrutura delimitada para ser menino ou menina. E eu acho que a gente pode quebrar isso aí conversando mesmo, né? Entendendo, tentando fazer os outros entenderem, principalmente educadores, no caso, né? Pais, comunidade escolar, que são crianças, né? São crianças e são crianças que sofrem, são crianças que têm sentimentos. Então, como que eu vou cobrar uma coisa de uma criança que está sendo doloroso para ela? E é um longo caminho, assim. Acho que a gente não tem uma saída ainda, não tem uma solução pronta, mas é na conversa mesmo, é na explicação, nos pequenos passos. E é isso, dando espaço principalmente para quem é uma pessoa trans, né? Quando eu falo isso sobre local de fala, sobre atuação, a gente precisa abrir os nossos ouvidos, né? Aceitar o que tá sendo dito. É muito difícil você apontar alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa não receber bem, né? Então, quando a gente, enquanto pessoa trans, fala, olha, isso não é legal porque isso é meio transfóbico, a primeira impressão que a pessoa tem já é, a primeira resposta já é, não, eu não quis dizer isso, eu não sou uma pessoa transfóbica, né? E quando a gente está reproduzindo essas transfobias diariamente, né? A gente está sempre numa coisa estrutural, né? Na formação acadêmica do professor já não é falado sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto educadores novos, né, dessa nova geração, estar aberto a escutar críticas, estar aberto a escutar novas visões de mundo. E enquanto pessoas educadoras que querem construir um novo futuro e que esse futuro perpassa por pessoas educadoras que também são velhas e têm uma visão mais tradicional, é isso mesmo, é insistir na conversa, é tentar mostrar, né, combater fake news com, com conversas sérias, né, com notícias de verdade, com informação. E, sinceramente, eu sou muito a favor, isso é uma opinião pessoal minha, do lavar as mãos. É o que eu falei. Eu não estou afim de discutir com quem não quer me escutar. Eu estou afim de construir um mundo melhor para quem quer um mundo melhor, para as crianças que precisam de um mundo melhor.
Então, acho que a gente pode pensar, eu acho que é isso. A minha não tem uma saída pronta, mas a minha atuação é basicamente nesse ponto, em proporcionar um mundo melhor para quem precisa de um mundo melhor. Então é isso. Andressa do céu, cara, eu acho que você falou em não ter solução, mas você deu uma solução, abraçar a vítima. É isso, cara, é olhar com o coração. Eu amo essa geração de educadores que tá vindo aí, que dá esperança pra gente de que, apesar de ter muito trabalho, a gente vai dar conta. E a gente vai olhar por óticas até então desvalorizadas, né? E eu agradeço. Agradeço você ter aceito o nosso convite, agradeço a participação, agradeço a educação que você oferece para os seus estudantes e agradeço você ser a pessoa maravilhosa que é. Então, eu desejo muita força, muita sabedoria e paciência nessa sua caminhada e espero que a gente se esbarre como colegas de educação também. Muito obrigada e até logo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre isso. Força pra gente, né? Força pra todos nós que estamos aí nessa geração. E é isso, muito obrigada a todo mundo que me escutou. Eu espero que todo mundo esteja também aberto a me escutar. E é nesse clima de despedida que eu encerro o nosso podcast. Agradeço a você que ouviu até aqui. Eu espero que tenha sido tão proveitoso para você quanto para a gente. E até a próxima.